Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula 4 da semana 1 do módulo 3 de persistência de dados com Sequelize. Na aula de hoje falaremos sobre o Sequelize, o Worm, e também faremos a instalação do Sequelize no Replit com a criação de um banco de dados e testando esse banco de dados. Então vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos entender um pouquinho o que é o Sequelize e Worm. A gente vai instalar o módulo Sequelize no Replit e a gente vai testar esse módulo Sequelize. O Sequelize ele é um worm para Node.js. Um worm, o que é um worm? É uma técnica de mapeamento de objeto relacional. Essa técnica ela permite que a gente faça relações dos objetos com os dados que eles representam. Então, ou seja, fica muito mais fácil a gente realizar os cadastros dentro da nossa base de dados. Quando estamos construindo, por exemplo, uma aplicação com banco de dados, independente da linguagem que seja, existem muitas atividades que a gente fica repetindo. A gente viu isso na última aula, vários inserts, que a gente precisa estar refazendo. Tá? Isso é muito complexo, por quê? Porque isso gera uma repetição. E tudo na linguagem de programação que você repete muito, isso atrapalha bastante. Dependendo da situação, pode até ocasionar alguns problemas voltados para memória de computador. Então, uma das linguagens que é escrita, que a gente utilizou, inclusive na aula passada, é os comandos de consulta SQL, que a gente utiliza para realizar as operações nas tabelas de banco de dados. A gente fez o insert e o select, por exemplo. A ideia principal aqui do Sequelize é que a gente consiga realizar essas operações nas tabelas do banco de dados utilizando simplesmente mapeamentos. Tá? Então a gente vai mapear tabelas, por exemplo, para código, um padrão que a gente utiliza, e as linguagens ou máquinas virtuais, elas permitem que a gente consiga programar uma regra de negócio para dentro da nossa empresa de uma forma muito mais eficaz com esses mapeamentos. Uma vez que a gente realiza esses mapeamentos, eles são feitos de forma organizada, tá? A gente começa a definir alguns padrões que nós chamamos de funções ou métodos. Isso a gente vai ver muito nas próximas aulas, funções ou métodos. Então, por exemplo, se você tem uma tabela de alunos, você pode ter uma classe ou um módulo, alunos na sua aplicação, em vez de escrever, por exemplo, um insert para salvar um novo aluno na base. Então imagina o nosso exemplo de funcionário, a gente teve que fazer 4 inserts para inserir os funcionários. Então a gente teve um retrabalho de fazer inserts. Utilizando o processo de mapeamento, nós não precisamos fazer toda vez repetindo esse insert. Então você vai utilizar uma função e você vai conseguir salvar ou, enfim, atualizar, adicionar um novo aluno, um novo funcionário dentro da sua tabela. Por fim, o Worm ele permite que a gente consiga fazer esse mapeamento de uma forma automática. O SQL ele não deixa a gente fazer isso de forma automática. A gente tem que escrever, não tem jeito. O SQL é uma linguagem utilizada em bancos de dados. Vários bancos de dados utilizam a linguagem SQL, então independente do banco de dados que você escolha, você precisa fazer essa escrita de forma manual. E agora a gente vai praticar, Vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora eu vou criar uma nova pasta, tá? E eu vou colocar aqui como aula 4. Você pode colocar do jeito que você quiser, não tem problema, tá? Vou colocar aula 4, semana 1. Dentro dessa semana, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo, Node.js, onde eu vou colocar o nome dele como Sequelize. Vou guardar a criação, perfeito. Agora o próximo passo que nós vamos fazer é instalar as nossas dependências. Deixa ele finalizar aqui. Beleza? Agora nós vamos instalar as nossas dependências. Então, npm install. Eu vou precisar de duas dependências. Eu vou precisar do nosso SQLite 3, que vai ser nosso banco de dados. E agora eu preciso do nosso Sequelize. Então vamos colocar aqui. Eu vou até começar com Sequelize. Então ele vai instalar o Sequelize e depois ele vai instalar o SQLite 3.
Está instalando. Ele demora só um pouquinho, pessoal, porque ele está fazendo as dependências, né, dos módulos todos. Perfeito, olha. 9 pacotes instalados, tudo certinho. Agora, se a gente chegar aqui no nosso packet.json, repare, aqui ó, nós já temos o Sequelize e o SQLite já instalados aqui dentro da nossa dependência. Tá? Então, ou seja, conseguimos fazer a instalação e ele já foi para o nosso packet.json. Agora, nós vamos começar a escrever aqui no nosso arquivo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar as bibliotecas. Vou botar um comentário aqui. E eu recomendo que vocês utilizem sempre comentários, porque fica mais fácil depois na hora de estudar, tá? Vou criar uma constante onde ela vai receber o Sequelize, que a gente acabou de colocar, né, as bibliotecas que a gente está importando. Eu vou colocar um outro aqui também, que lá para frente a gente vai ver um pouquinho, que é o model, que são os modelos, e o data types, que vai ser os tipos que eu vou colocar dentro do meu sistema. Então, ó, todas essas constantes aqui, elas vão requerer, então requer o Sequelize. Perfeito. O que ele está fazendo aqui, pessoal? A gente está criando, tá, as constantes e está dizendo que elas vão, que a gente vai receber aqueles valores que estão ali, tá? Ok, agora o próximo passo é a gente abrir a nossa conexão. Então, ó, vou abrir a nossa conexão com o banco. Então, abrindo conexão com o banco. Professor, mas e se não tiver o banco? Se não tiver o banco, ele vai instalar. Então, ó, constante. Vou criar aqui a Sequelize. Tá? Vou colocar ela aqui. Tá? Veja bem, ó, é com S minúsculo no nosso caso aqui. E ela vai receber uma new. Aí sim. Sequelize. Vamos colocar aqui, ó, nosso sistema já está recomendando aqui que a gente resolva esse problema. Já resolvi. Abri o parênteses e vou escrever com o meu chaveamento aqui. Primeira coisa que eu preciso colocar é o dialect. O dialect, ele é ele pede qual é o nome do nosso banco de dados, tá? É isso que ele está pedindo aqui. Então, qual vai ser o nome do nosso banco de dados? Nesse caso aqui, perdão, qual vai ser o tipo de banco de dados utilizado? Nesse caso, eu vou utilizar o SQLite. Então, ó, SQLite, nós estamos utilizando o SQLite. Então, estou informando aqui para o Sequelize que eu vou utilizar o banco de dados SQLite. Tipo de armazenamento. Como é que a gente vai armazenar as informações? Poderia armazenar na memória, né? No nosso caso aqui, a gente vai armazenar num arquivo, num banco de dados físico. Então, vai ser empresa.sqlite. Ó, tá aqui. Mesma coisa da última aula, só que na última aula a gente não usou o worm, né? A gente não usou o Sequelize, a gente usou na mão, a gente fez puro. Aqui a gente já está fazendo ele todo documentado. Então, ponto e vírgula aqui. Já fizemos então a nossa parte, ó, de conexão com o banco. Então, ok. A gente criou, então, só recapitulando. Nós criamos aqui a variável chamada Sequelize, com S minúsculo. Após isso, a gente definiu qual o tipo de banco de dados que a gente vai usar no dialect. No caso, a gente usou o SQLite. E, por fim, a gente colocou como que será o armazenamento, que será um storage, né? E vai ser armazenado dentro de um arquivo, que é o nosso banco de dados, chamado empresa.sqlite. Próximo passo, para a gente finalizar e conseguir criar realmente o banco de dados e executar, né, a gente precisa incluir um código de sincronização do modelo. O que acontece, pessoal? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa de atualização e executar em qualquer ORM, a gente precisa fazer um sincronismo. Existe uma função chamada async,
que gera esse sincronismo. Então a gente abre o parênteses, async, aqui, igual ao maior, e a gente começa a criar o nosso código, tá? E aí a gente vai fazer o sincronismo, ou seja, se tiver tudo certo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o sincronismo. Isso aqui é muito importante a gente prestar atenção e não esquecer de colocar, por quê? Porque senão ela não vai executar, não vai fazer uma atualização, né? Um sincronismo com o nosso banco de dados. Então, sequelize.sync. Abro parênteses, o chaveamento, e aí eu vou dizer, ó, que é para forçar, né, a minha atualização igual a true. Ok. Ponto e vírgula. E aqui nós colocamos esse processo para dizer que é uma função. Então, abre parênteses, fecha parênteses para dizer que é uma função. Então, o que ele está fazendo aqui? Está fazendo um sincronismo, ele está forçando uma atualização do Sequelize. Qual é o Sequelize? Está aqui, ó. Ele está aqui. Então, ele está fazendo um sincronismo para realmente criar o nosso banco de dados. Tá? Esse é o processo que ele está fazendo aqui. Então, ele faz essa sincronização com o banco de dados. Então, repare, do jeito que está aqui, quando a gente executar, o que vai acontecer? Ó? npm install, está instalando os pacotes aqui que precisa, né? Porque a gente usou aqui, tá? A gente disse aqui que a gente requer o Sequelize. Ele disse aqui, ó, deu um select 1 mais 1 as result. Mas olha só, aqui do lado ele já criou o nosso banco de dados. Professor, mas não está aparecendo nada aqui. Não está aparecendo porque na verdade nós não temos nenhuma tabela dentro do nosso banco de dados, né? A gente só criou o banco de dados aqui. Tá? Pessoal, a ideia da aula de hoje é essa. A ideia da aula de hoje é mostrar como é que a gente consegue utilizar o Sequelize só importando. Então vamos lá, recapitulando. Nós utilizamos o npm install para instalar o Sequelize e o SQLite. Depois nós criamos as constantes Sequelize, Model e DataTypes, dizendo que a gente utilizar a biblioteca Sequelize. Criamos a conexão com o banco de dados utilizando o Sequelize, New Sequelize, né? Criamos o dialect, dizendo que o tipo de banco de dados seria um SQLite e o tipo de armazenamento guardando dentro de um arquivo de banco de dados chamado empresa.sqlite. Por fim, fizemos o sincronismo para que seja executado esse banco e que seja criado. Tá? Se a gente não fizer esse sincronismo, deixa eu tentar fazer aqui, ó, forçar aqui. Não estava nem no escopo aqui da aula, mas vamos tentar aqui ver se a gente consegue. Se eu consigo mostrar para vocês o que acontece. Ó. Então, se eu botar aqui um asterisco, ó, executar só até aqui, ó, executou, nada fez, porque ele não fez o sincronismo, ele não gerou uma atualização forçada, tá? Então, ó, se eu fizer isso daqui, ele já entra e ele vai fazer o sincronismo, ó, da variável, e aí ele consegue executar, ok? Então é isso, pessoal. Na próxima semana a gente já vai começar com o processo de manipulação das tabelas no nosso banco de dados, já utilizando o ORM Sequelize. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Um abraço.